destino me levou pra longe do meu catalão. Quando eu parti alguém chorou. Que triste recordação. A despedida sempre traz desgosto e desilusão. A saudade é demais. Eu vou voltar pra Catalão. O ciclo do ouro e o surgimento de Catalão é o nosso spoiler de hoje. Para você que acompanha o canal Spoiler da Mineração já sabe, né? Que aqui nós só falamos conteúdo de mineração. Mas o nosso spoiler de hoje tem uma narrativa um pouco diferente. Nós vamos contar uma história. Mas calma aí, essa história continua dentro do contexto ali da mineração. Para início de conversa, vou passar aqui algumas informações da cidade de Catalão, Goiás, que mais adiante nós iremos conhecer como deu o seu surgimento. Olha só, Catalão fica no sudeste goiano, uma cidade aí com aproximadamente 110 mil habitantes. E o município ele tem uma economia diversificada e um solo abençoado, sendo agraciado com riquezas minerais em abundância. Tudo isso deixa o município entre os 5 mais ricos do estado de Goiás. Eu, há 11 anos, moro nessa maravilhosa cidade e até já aprendi a falar que aqui é bom passado, pois já estava na hora, né, de aprender alguma coisa da cultura local. 11 anos não são ali 11 dias, é muito tempo. Esses 11 anos que moro na cidade de Catalão representa 26% do tempo cronológico da minha existência e 55% da minha experiência no setor mineral. Quer saber a minha idade? Faz conta. Assim como eu, muitas pessoas e empresas vieram para cá, para Catalão, em função da mineração, pois na região há um grande complexo mineral, onde é extraído nióbio e fosfato. Catalão se tornou cidade em 1859, há 162 anos atrás, mas há registro desde 1722, onde já se fala no sítio de Catalão, tá? Então agora em 2022, Catalão faz 300 anos de história. Quer saber mais sobre tudo isso? Continue conectado, que é sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o Jonas Fernandes, o Coringa da Mineração. Está aqui o meu crachá. Beleza, beleza. Que ótimo que você ainda está aí. Eu já dei um spoiler da moderna cidade de Catalão, do século 21. Vamos de história conhecer um pouco das lutas que foram travadas para que hoje a sociedade usufrua da vida moderna. E eu, claro, narrando essa história. Os créditos desse spoiler vai para o jornal Opção, que publicou essa matéria que narra os 300 anos de história desde o sítio do Catalão até os dias de hoje. Já vou avisar aqui, se você ficar entediado com esse vídeo que vai ser um pouco longo e gosta de uma boa leitura, estarei deixando o link dessa matéria aqui embaixo para você se deliciar nessa belíssima leitura. Vamos para o spoiler ou para a leitura? A história e a economia brasileira é mais facilmente compreendida através de algumas etapas. Vamos entender que etapas são essas? Primeiro, vamos resgatar a nossa memória lá da escola primária, falando aí dos 4 ciclos, que são ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café. Esses 3 primeiros ciclos aí, pau-brasil, açúcar e o ouro, ocorreram durante a época colonial. O último ciclo de café se deu origem no Império e durante a Primeira República. Somente a partir de 1930 começou o processo de industrialização nacional, um outro ciclo que perdura até hoje. O chamado ciclo do pau-brasil foi passageiro e, a rigor, nem merece grande referência, não é verdade? A não ser pela origem do nome do país, né? Um belíssimo nome. Foi uma danosa atividade extrativa, utilizando mão de obra indígena restrita ao litoral da Mata Atlântica. Navios estrangeiros recolhiam madeira na região e levavam para a tintura de tecidos na Europa. O ciclo do açúcar, ao contrário, foi bastante significativo e responsável pela formação social do Nordeste brasileiro, local de lindas praias, tá? O povoamento do árido sertão e do litoral se deu em função dos engenhos de cana-de-açúcar espalhados por Pernambuco até o recôncavo baiano. Foi a época das casas grandes e das senzalas, voltada para o quê? Para a produção do açúcar. O açúcar foi um produto que era transportado bruto para Lisboa,
refinado em Amsterdã e comercializado no mundo europeu pelos holandeses. Naquela época, era a época das capitanias hereditárias que se repartia em linhas horizontais o território de toda essa colônia. Alheio a todo esse processo, os moradores das capitanias de São Paulo se decidiram a desbravar o sertão, onde descobriram ouro no córrego da região de Vila Rica, Sabará, Congonhas, Mariana e São João del Rei. Batizaram o território de Minas Gerais a tal quantidade de minas de ouro de exploração. Desse modo, no século XVIII, teve o início a chamada Ciclo do Ouro, né? Depois que essa galera toda desbravou essa região que eu acabei de falar. Logo atraídos pelas descobertas, centenas de portugueses chegaram à colônia cobiçando a posse das Minas Gerais. Então, estourou luta armada entre lusitanos e paulistas, que durou quase uma década. Os portugueses foram pejorativamente apelidados de quê? Emboambas, ou seja, urubus em busca de carniça. Mas os emboambas, ou seja, os carniceiros, venceram a guerra e se apossaram das minas auríferas, expulsando quem? Os nativos que fizeram a descoberta. Naquela época, para ingressar no sertão, existiam tipos diferentes de comitiva. Vamos conhecer todas essas comitivas. As comitivas existiam as entradas e as bandeiras. As primeiras eram incursões financiadas por empreendimentos particulares que arriscavam o seu patrimônio naquela empreitada. Caso descobrissem riquezas ali, né, eles tinham direito à sua exploração pagando uma pequena, ou seja, pagando um pequeno imposto a quem? A coroa portuguesa, tá? Olha só. Bandeira, por sua vez, era expedições oficiais organizadas e financiadas pelo governo lusitano, cuja descoberta pertencia inteiramente à administração daquela colônia. No território goiano, ficaram famosas uma entrada de Bartolomeu Bueno da Silva, né, em meados do século XVIII. Foi aí que começou toda aquela história aí do surgimento do Goiás, tá? Na longa viagem, o aventureiro paulista ganha o apelido de Anhanguera, né, quer dizer feiticeiro na língua indígena. Por que ele ganhou esse apelido? Por ter ateado fogo em cachaça e ameaçado queimar índios que não lhe prestassem obediência, tá? O velho Anhanguera não procurava ouro, e sim gente para escravizar e comercializar no mercado paulista. Naquela jornada, ele trouxe consigo seu filho de apenas 12 anos de idade, que herdou a sina também ele de aventureiro do pai, né? E também o nome e o apelido lá do velho Anhanguera. Com a morte do velho Bartolomeu o Bueno Filho, né? O novo Anhanguera participou da descoberta aurífera nas Minas Gerais e também da luta em defesa das jazidas. Com a derrota para os emboambas, né, o Anhanguera solicitou o rei de Portugal licença e recursos para uma organização de uma bandeira própria. A intenção era procurar ouro nas terras em que esteve com seu pai quando menino, bem no coração do território da colônia dos redutos dos índios Goiáses e Caiapó. Lembrando que são Goiáses com Y e com Z. Com a concordância das autoridades, né, em 3 de junho de 1722, uma comitiva de quase 200 homens deixou a cidade de São Paulo rumo ao sertão goiano. O histórico trajeto hoje é relembrado com a rodovia Anhanguera, que vai de São Paulo até o Triângulo Mineiro. Entre os estrangeiros, chefiado por Bartolomeu Bueno Filho, né, o novo Anhanguera, havia padres bandeirantes, paulistas, funcionários da coroa, imigrantes estrangeiros, escravos negros, índios domesticados e até mesmo intrusos emboambas, ou seja, os carniceiros. O que não havia nessa comitiva eram mulheres e crianças, porque eles sempre foram proibidos de participar dessas comitivas. Em fins de julho ali de 1722, a bandeira atravessou o rio Paranaíba, na altura do Porto Velho, e ergueu uma cruz. Para que ele ergueu essa cruz? Para marcar o caminho trilhado e apontar o local de a travessia ali naquele rio. Poucas léguas depois, a parada seguinte se deu no Vale do Pirapitinga, onde alguns integrantes se deixaram ficar na tarefa de plantar roça e providenciar mantimento para o retorno da expedição. Olha só como é que começou o surgimento aí de Catalão. Foi nessa parada aí dessa galera, tá? Entre eles estavam alguns imigrantes europeus, escravos e clérigo português, né? E o clérigo português foi aí o Frei Antônio da Conceição. Sabe-se, no meio de toda essa história, que um dos imigrantes acabou se tornando líder daqueles desgarrados que foi ficando para trás, né? E tratava-se de quem?
de um aventureiro espanhol, né? Lá da Catalunha, da Espanha, na Catalunha, conhecido apenas pela sua origem. De quê? De catalão. O apelido do cara era catalão, porque vem da Catalunha. Assim como muitos catalanos que resolvem sair da cidade, fazer faculdade fora, morar fora, acaba ganhando o apelido de catalão. Eu mesmo tenho um colega que o apelido dele é catalão. Inclusive ele é geólogo, né? Por que ele é catalão? Ganhou um apelido na faculdade lá em Brasília por ser de catalão. Então essa galera acaba ganhando esse carinhoso apelido por representar a cidade. Olha só, depois da galera chegar nesse povoado, nesse local, ter ficado ali plantando, 2 décadas depois, surge documentos oficiais o nome do sítio de Catalão. É onde esse povoado ali virou um sítio, como local de pouso e pequeno comércio, né? Ali já em 1736 mataram o comandante de um destacamento militar paulista. O assassino foi o filho de um velho bandeirante, né? O Domingo Rodrigues do Prado. E o motivo foi a questão de suprimentos insuficientes para os soldados. A partir dali, o pequeno arraial ali do Catalão entrou para a história. E em 2022 completa então 300 anos que a bandeira do Anhanguera Filho deixou aquele punhado de gente ali no Vale do Pirapitinga, fundando o sítio do Catalão, que hoje se tornou aqui a região de Catalão, né? A cidade de Catalão. Esse episódio ficou marcante e nunca mais será esquecido. Pois é, pessoal, essa narrativa foi a gênese do município de Catalão. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. O nosso spoiler de hoje foi o ciclo do ouro e o surgimento de Catalão. Obrigado aí pela audiência qualificada. Um beijo no coração para todos os catalanos que são muito orgulhosos dessa maravilhosa cidade. E aquele recado chato. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva para fortalecer a comunidade do setor mineral. E também mais pessoas conhecer a história dessa maravilhosa cidade. E nós nos vemos no próximo spoiler. Good job!